que participar de uma celebração com a família, né, onde a pessoa está ausente por um acidente de trabalho. Aí vocês devem estar pensando assim, nossa, essa palestra começou fúnebre, né? Não, isso acontece muito, gente. Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, setor de construção civil, tem estatística de qual é o dia que mais acontece com acidente fatal, que é a segunda-feira. Então, assim, eu particularmente, esse é um tema que me comove muito, porque eu acho triste uma situação dessa, onde você chega ao ponto de fazer estatística de tão comum que é. Ontem eu estava dentro de uma empresa onde eles me pediram um curso, né, para os supervisores, para os líderes, porque está acontecendo acidente de trabalho todos os dias. Então aí a gente fica pensando, fala, gente, mas por quê? Como que acontece acidente de trabalho todos os dias? Porque o acidente de trabalho, gente, ele vai ser desde o cortezinho no dedo, a pancada na cabeça, a um desmaio, até o falecimento de uma pessoa. Então, acontece falecimento todos os dias? Não. Mas pequenos acidentes sempre acontecem. Então é aí que a gente tem que pensar no seguinte: vamos nos cercar de todas as possibilidades a fim de que não aconteça um acidente dentro da nossa empresa. E mesmo a gente se cercando de todas as possibilidades, ainda vai ter o risco de acontecer um acidente. Então, gente, vamos ver aqui o que a legislação fala em termos conceituais, né? A gente tem lá a Lei 8.213, que traz a fundamentação para a gente no que seria o acidente de trabalho, aos olhos do legislador. Então, o acidente é aquele que ocorre pelo exercício da atividade, serviço da empresa. Então, assim, qualquer incidente que houver dentro da empresa, a pessoa está a serviço da empresa, pode ser fora. Tem o acidente de trajeto, que a gente vai falar sobre ele, né, que particularmente eu acho que é o mais ingrato de todos eles. Então, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária. Então, teve um acidente, a pessoa tomou uma pancada na cabeça, foi no hospital, tomou ponto e não teve afastamento. Então, não é acidente de trabalho? É acidente de trabalho, sim. Tá? Porque aqui a gente tem, né, seja ele a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, quer dizer, por algum tempo, nem que seja o tempo que ele teve que ir no hospital, ele ficou incapacitado para o trabalho. Tá? Então, isso aí é o que a legislação traz para a gente de conceito, né? E porque há aquele acidente, o quê? Que onde a pessoa chega, pega uma peça e corta o dedo, onde a pessoa, a linha de produção está ativada, a pessoa chega, né, pega uma peça sem usar as travas de segurança. Então, esses acidentes, eles acontecem comumente. E tem ainda as situações, né, onde existem o que a gente chama os equiparados ao acidente, as situações equiparadas ao acidente de trabalho, né? Então, aí, algumas delas, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, redução ou perda da capacidade para o trabalho, produzindo lesão que exija atenção médica ou para sua recuperação. O acidente sofrido no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo, praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Lembra lá quando a gente falou o conceito sempre que estiver a serviço da empresa? Então ainda, gente, se um dos descendentes do Bin Laden chegar aqui, resolver jogar uma bomba em cima da sua empresa, mas eu não tive nada a ver com isso. Não, espera aí, a gente não está falando de culpa. A gente está falando de caracterização de acidente de trabalho. Tá? Às vezes as pessoas tendem a confundir muito o seguinte: acidente de trabalho, indenização, teve culpa, não tive, culpa recíproca, a empresa agiu com culpa, o funcionário também teve a sua parcela de culpa. Não é isso. Terão situações em que a empresa não teve culpa nenhuma, o funcionário também não teve culpa nenhuma, aconteceu uma situação, um acidente, e ele foi vítima de acidente de trabalho, sim. Tá? E aí, quando a gente pensa em acidente de trabalho,
Eu já vou até falar isso aqui agora no início da palestra, porque para que vocês já tenham essa clareza, assim, além, né, da questão pecuniária, a questão humanitária do acidente de trabalho, ela traz, a ocorrência do acidente, ele traz um ônus muito grande para a empresa. Então, todas as vezes que acontece um acidente de trabalho, que existe a emissão de uma CAT, existe também o quê? Um aumento no percentual tributário da empresa. Então, quer dizer, nós temos aí 3 situações. Independente de culpa ou não, pode haver a questão da indenização, né? A questão humanitária e a questão tributária. Então, quer dizer, é um assunto que realmente demanda muita atenção. É um assunto que realmente demanda muito cuidado. Precisa ser muito conversado, precisa estar muito atento. E o acidente de trabalho, ele precisa, assim, quando acontece um acidente de trabalho, por exemplo, dentro de uma empresa, né, via de regra, quando tem vítima fatal, o primeiro a chegar é sempre o Ministério do Trabalho. Normalmente eles chegam antes da polícia, né, para fazer autópsia, alguma coisa nesse sentido. Nesses momentos, gente, a primeira coisa que vai se verificar, uso do EPI. Tá? Então, isso aí, gente, é indiscutível. Tá? Estava falando para vocês do curso que eu dei ontem, né, dentro da empresa. Os líderes e os supervisores não usam EPI. Porque eles são muito experientes, porque eles têm 30 anos de empresa e tudo. E aí se dão o direito, né, se veem no direito de não usar o EPI. E aí, por consequência, o líder que não usa EPI, vocês acham que o liderado vai usar? Não. De maneira alguma, né? Então, assim, a gente estava fazendo um processo de conscientização, por quê? Para a gente falar de acidente de trabalho, a gente tem que voltar um passo atrás e falar também do uso de EPI, dos cuidados, das observâncias das normas de segurança. No caso de vocês que trabalham, né, com combustível, vocês sabem a quantidade de normas de segurança que tem que ser observadas. Então, quer dizer, o acidente já é a consequência pela inobservância de alguma dessas normas. Tá? Então, olhando também pelo aspecto tributário, né, que isso aí vai se arrastando dentro da folha de pagamento da empresa por tempos. Voltando aqui, então, independente da culpa, né, são as situações que são equiparadas ao acidente de trabalho, o ato de agressão, a sabotagem e terrorismo. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa. O funcionário está lá trabalhando quietinho, bonitinho. Chega o cunhado dele, que está devendo dinheiro para o cara e vai dar soco nele dentro da empresa. É acidente de trabalho, gente. Mas como que eu evito uma situação dessa? Reza. Reza. Com o rosário na mão. Fé em Deus. Não tem outra forma. Então, assim, aí volta a dizer. Significa que eu vou ter que indenizar? Não, a indenização ela está atrelada à culpa. Tá? A contribuição para a ocorrência daquele acidente. Se você não contribuiu, se você não teve culpa naquele episódio, não tem que se falar em indenização. Tá? Ato de imprudência, negligência ou imperícia. Isso aqui, na atividade de vocês, é seríssimo. Porque, assim, um funcionário que seja imprudente dentro da empresa, ele pode causar um acidente muito grande. Um acidente muito grande. Então, assim, o que vocês podem fazer para se prevenir um pouco disso aqui? Treinamento, gente. Treinamento e conscientização. Eles têm que saber, eles têm que conhecer o risco da atividade de vocês. Mas eles vão sair correndo. Vai não. Eles vão sair daqui, vão para outro e tudo, e o risco é o mesmo. Então, assim, eles precisam entender quais são os riscos dessa atividade, para que eles levem a sério essa questão do EPI, para que eles levem a sério a questão das normas de segurança, se existe uma padronização, se existe uma normatização, ninguém ia perder tempo com aquilo se aquilo não fosse importante. Então, vocês empresários, vocês gerentes, é papel de vocês orientá-los quanto ao risco da atividade, que isso sim é uma forma de prevenção do acidente. Ato de pessoa privada no uso da razão.
Chegou um sujeito, igual lá nos Estados Unidos, que é comum de acontecer isso. O sujeito entra correndo no auditório, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, sai atirando em todo mundo. Ah, mas o sujeito está privado da razão. Isso a gente discute na questão culpa, mas não descaracteriza o acidente de trabalho. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos, né? A mesma coisa. Aconteceu uma inundação, por exemplo, né, o caso Samarco, né, saiu inundando tudo lá para baixo, tudo aquela fatalidade. Quantos acidentes de trabalho não foram caracterizados ali sem que eles fossem o quê? Funcionários da própria Samarco. Tá? Mas é totalmente questão alheia à vontade do empregador, né, foi um caso fortuito e tudo, mas não descaracteriza o quê? O acidente de trabalho. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Essa questão aqui da contaminação, gente, é interessante. Quanto maior o risco, né, da atividade, maior o risco, o contato, por exemplo, para quem tem exposição a agentes insalubres, o funcionário ele precisa ter conhecimento disso. Então, quanto mais fichas de treinamento eu tiver, porque eu vou demonstrar o quê? O maior conhecimento daquele funcionário. Então, ele trabalhava aquilo, houve uma contaminação, mas foi uma contaminação acidental. Então, quanto mais a empresa tiver investido nessa parte de capacitação do empregado, melhor vai ser na questão, na possibilidade de uma discussão do acidente de trabalho. Tá? O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho. Aí vem, né? O funcionário, a empresa deslocou o funcionário para ir fazer um curso em São Paulo. Chegou lá em São Paulo e tal, o cara no meio do curso escorregou, caiu, bateu a cabeça. Acidente de trabalho. Por quê? Porque foi no momento em que ele estava à disposição. O funcionário estava indo para São Paulo, bateu o carro, faleceu. Acidente de trabalho. Tá? Então, assim, mas foi acidente de trânsito, tudo, ele não teve culpa, não descaracteriza o acidente de trabalho. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Gente, todo mundo aqui deve ter o Severino. Ou então a Dona Maria do Cafezinho, que faz serviço de banco, que vai ali, que vai no correio e tal. Aí, no meio do dia, aí já começa as risadinhas, né? A gente olha e lembra de algum exemplo, né? Então, mas o que acontece, gente? Sabe aquela velha história da Dona Maria que está saindo para ir no correio? E aí o funcionário do administrativo vira e fala assim: ô fulana, pega esse dinheiro aqui, ó, você vai passar na porta do banco, entra lá dentro e faz esse depósito para mim. A Dona Maria toda cheia da boa vontade, né? Porque ela já está acostumada com esse tipo de coisa. Não, pode me dar aqui que eu passo para você. Entra dentro do banco, está tendo um assalto, Dona Maria vem a óbito. Acidente de trabalho. Então, gente, muito cuidado. Aí quem que vai pagar? Quem que teve a culpa aí? Foi a empresa? Ou foi o colega de trabalho? Quem vai responder é a empresa. Então a empresa ela tem que se cercar e tem que o quê? Coibir esse tipo de atitude dentro da empresa. Tem que ter muito cuidado. É a mesma coisa do motoboy. Fulano, você tá indo não sei o que e tal, vai lá. O cara desvia totalmente da rota dele para ir lá fazer um serviço particular para o outro funcionário. Chega lá, acidenta, fica 40 dias afastado e tudo. Por quê? Porque um outro funcionário desviou ele da rota. Tá? Então, às vezes a gente faz esses pequenos, né? Toma essas pequenas atitudes do dia a dia e a gente não pensa nas consequências que aquilo pode ter. Né? Outra coisa é o tal do Severino, né? O Severino tá passando aqui e tal, tava consertando o encanamento. Ô Severino, sobe aqui, troca essa lâmpada pra mim aqui, ó, que tá atrapalhando aqui a filmagem e tudo, não vai ficar legal. Na maior boa vontade vem o Severino. O Severino coloca a escada aqui, cai, machuca, bate cabeça, 40 dias de afastamento. O que é a primeira coisa que vai ser discutido? A função do Severino era trocar a lâmpada? Não. Olha o problema aí. Mas não fui eu, não foi a empresa, não foi o empresário que pediu e tudo. Foi o colega de trabalho, mas ele estava o quê? Desviado da função dele.
Então, gente, o Severino tinha treinamento. A primeira pergunta que vai ser feita, o Severino tinha treinamento para trocar a lâmpada? Ah, mas eu troco lâmpada na minha casa. Na sua casa é diferente. Dentro da empresa, gente, não pode brincar. E assim, né, como eu já disse, quando o Ministério do Trabalho chega no local de acidente de trabalho, a primeira coisa que ele pega, né, ele interdita normalmente o departamento pessoal, se não for uma situação mais grave onde tem que interditar a empresa, ele interdita o departamento pessoal, vai lá e recolhe tudo que tiver em relação a funcionários. Né, a funcionários nos termos de segurança do trabalho. Se caso deu o horário de ir embora, aí a proprietária, foi o patrão mesmo, pede para o funcionário, você vai na mesma rota, paga isso aqui para mim. E acontecer um acidente com a pessoa, é acidente de trabalho. Acidente de trabalho da mesma forma. A gente até vai falar aqui agora da questão a questão da viagem, que eu até já comentei, e no percurso da casa para o local de trabalho, ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Aí a gente entra no exemplo da colega aqui. Nesse caso, o funcionário saiu da empresa, né, só um passinho atrás aqui, né, nesse D.4 aqui, gente, a gente está falando do famoso acidente de trajeto, né? Então, o acidente de trajeto, o que ele é? Ele é o percurso casa-trabalho que o funcionário tenha entregado documentos que comprovem esse trajeto, tá? Então, o que acontece? Quando o funcionário sai da empresa e vai passar na casa lotérica para poder efetuar um pagamento, ele fez o quê? Um desvio de trajeto. Então, ali cessa a responsabilidade da empresa, por quê? Porque ele estava desviado. Agora, a partir do momento em que a dona da empresa pediu para ele fazer isso, já caracteriza o acidente de trabalho. Tá vendo a distinção aí entre as situações? Essa coisa do acidente de trajeto, gente, ela é tão séria, tão importante, que assim, nós tivemos um caso numa empresa, o cara saiu da empresa, Não, o que acontece? Voltando. O cara estava indo embora de casa, caiu, né, ele estava na rodovia, caiu, se acidentou de moto, caiu e perdeu uma perna. Né, caiu uma árvore na frente dele, ele não conseguiu parar, e aí ele perdeu uma perna. E aí ele entrou na justiça alegando que teria sido acidente de trajeto. Aí a primeira pergunta, mas que horas que esse cara saiu da empresa? O turno dele terminava às 15 horas. Que horas foi o acidente? Às 17 horas. Mas por que esse sujeito estava na rodovia se o trajeto dele não contempla a rodovia? Então, vamos começar a investigar. Aí nós vamos descobrir que o sujeito tinha... Isso foi numa cidade pequena aqui próximo, tá, gente? Não foi aqui em Belo Horizonte, não. A filha do cara tinha presenciado um assassinato. O cara foi e ela ficou, foi ameaçada de morte e tudo, e o cara pegou a família e mudou para a cidade vizinha. Como ele estava saindo fugido, ele não comunicou a alteração de endereço. Aí, pegando por esse aspecto aí, nós conseguimos o quê? Afastar o acidente de trajeto, tá? E tivemos êxito na demanda. Agora, se porventura a empresa tivesse conhecimento da mudança de residência, se ele tivesse comunicado, seria um acidente de trajeto, tá? Tem obrigação de indenizar? Entra a questão da culpa. Se a empresa não teve culpa, não há que se falar em indenização, tá? Mas aí, né, independente dessa questão de culpa, o acidente de trabalho ele traz algumas consequências para a empresa, como propriamente a questão da estabilidade, né? A questão da estabilidade, a questão da concessão dos benefícios que estão previstos na convenção coletiva. Eles falam que tem um horário de 1 hora, depois 1 hora antes do trabalho. Na verdade, não tem um período pré-estabelecido de 1 hora, de 30 horas. É um período razoável. Por exemplo, se eu moro aqui do lado, a 500 metros, não tem que se falar 1 hora. E se eu passar na casa de uma pessoa... Desvio de trajeto. Aí é desvio de trajeto. Isso. Direto para casa. Isso, mas exatamente. você prova que é o seu trajeto? O trajeto, é como eu estou dizendo, a empresa, quando ela contrata um funcionário, ele entrega toda a documentação. Comprovante de endereço, gente. Sim, então, mas às vezes ele tem moto. Sim. Né? Muitos funcionários têm moto, carro. Uhum. Às vezes naquele dia ele estava indo para casa e resolveu
fazer outro caminho. Isso, Aí aí não tem que necessariamente fazer o mesmo caminho todos os dias. A não, ser que não o cara tem, pegue ônibus. não tem que necessariamente fazer o mesmo caminho, mas ele tem que fazer o quê? Um trajeto que chegue na casa dele. Então, se na casa dele tem 3 trajetos, para chegar até na casa dele tem 3 trajetos, ele pode usar qualquer um dos 3. Agora, o que não pode é o seguinte, é o sujeito acidentar no Buritis quando ele mora na Pampulha. Entendeu? Então, assim, não existe... Tem muito desvio. Quando tem muito desvio, exatamente. Aí a empresa consegue provar. Aí a empresa consegue provar. Assim, a gente do jurídico, normalmente, o que a gente faz? Quando está discutindo uma ação de acidente de trajeto, a gente até pega pelo Google Maps para mostrar para o juiz. Excelência, olha que o trajeto dele tá aqui. O acidente dele foi aqui. Que normalmente o acidente de trabalho, o acidente de trajeto, ele tem o boletim de ocorrência. Dificilmente uma pessoa sofre acidente de trajeto e não faz boletim de ocorrência, tá, gente? Isso aí também é outra coisa que assim, mas eu sofri um acidente de trajeto, ninguém ficou sabendo, não tem testemunha, não tem boletim de ocorrência? Não assumam, tá? Porque isso aí é muito discutível, tá? Se caso, como aconteceu lá na empresa, uma pessoa, tipo assim, uma funcionária trabalhou lá 2 meses, levou toda a documentação, mas o proprietário não assinou a carteira. No dia do exame de admissional, que é para ela fazer, ela sofreu um acidente. Você vai me desculpar, mas já estava tudo errado, né? Assume que está quieto, calado e finge que não foi com você. Ah, tá. Tem admissão, É. tem que falar. Por falar em admissão, gente, aqui ó, o próximo tema é justamente esse aqui. O que acontece? Às vezes a gente brinca com essa situação, a gente até falou, né, quem esteve presente aqui na última palestra, onde a gente falou sobre atestado médico, a importância do atestado médico, a importância do exame admissional, né, que às vezes a pessoa vem e fala assim, não, deixa o sujeito trabalhando aí uma semana e aí a gente vai ver, né, se ele serve ou não, e depois a gente faz o processo de admissão. Gente, chegou 3 dias de serviço, esse sujeito, né, por alguma razão lá, ele não está apto, mas sofreu um acidente de trabalho, ou foi descoberta uma doença, alguma coisa nesse sentido. Não tem admissional, o sujeito já está trabalhando, como é que você vai dispensar esse funcionário? Então, gente, só abrindo um parênteses aqui, que não é tema da nossa palestra hoje, mas processo seletivo é o seguinte, divulgação da vaga, entrevista de funcionário, exames médicos e admissão. O exame médico, gente, a aptidão do funcionário, ela tem que fazer parte do processo seletivo. Porque se o cara começou a trabalhar na segunda-feira, 8 horas da manhã, aí ele chega, vai fazer o exame às 17 horas na segunda-feira, ou seja, ele trabalhou o primeiro dia. Chegou às 17 horas, foi fazer o exame de admissão. Chegou lá, deu inapto. E aí, o que você vai fazer com o sujeito? Foi isso? Mas é no primeiro dia, porque ele não fez na sexta. Entendeu? Então, só pra... Ele pode fazer o exame antes de ser admitido? Deve. Tá? É isso que eu tô falando, que às vezes a pessoa não tem a condição física. Né? A gente até vai falar sobre isso aqui. Às vezes você precisa de uma pessoa, tem algumas atividades de risco, onde a pessoa, a aptidão física é o quê? Gente, polícia militar. Ninguém entra na polícia militar. Alguém de vocês já deve conhecer gente que não passou no exame da polícia militar porque não passou no exame físico. É a mesma coisa, gente. Nem o Estado contrata. Por que vocês vão fazer isso? Muito cuidado em relação a isso. Tem riscos que realmente não vale a pena a empresa correr. E esse é um deles. Porque tem sempre o risco calculado, né, o risco que o empresário gosta de correr e tudo. Esse não deve ser um deles. E aí a gente tem as exceções aos tipos de acidente. Ou seja, né, nós vimos aí o que caracteriza o acidente de trabalho. E aí agora a gente vai ver o quê? Quais são as questões que não devem ser caracterizadas como acidente de trabalho. Tá? A primeira delas, gente, é a doença degenerativa. Então, por exemplo, qual que é o caso mais comum de doença degenerativa que a gente conhece? Perda de audição. Hã? Perda de audição. A perda de audição, na verdade, ela pode estar aliada. Né? Então, assim, por exemplo, quem trabalha em indústria, né, que tem que usar o abafador e tudo. Mas nem toda perda de cunho ocupacional. Desculpa, não entendi. Nem toda perda é de cunho ocupacional. Exatamente. Essa perda auditiva ela pode não ser.
Mas assim, por exemplo, o tal do famoso bico de papagaio, vocês já ouviram falar na coluna? Então assim, né, toda empresa tem um sujeito que tem um problema nas costas, que é o tal do bico de papagaio. Só que aí, quando o sujeito sai, ele vai tentar o quê? Caracterizar aquilo como desgaste em virtude do trabalho. E aí, gente, nesse momento, o que vocês vão precisar? De um assistente técnico para virar e falar assim, olha, bico de papagaio, tá? Desculpa se tem algum médico aí, né, porque eu estou falando de forma nada técnica. Mas doença de papagaio nunca foi doença, ela é uma doença degenerativa. Ela não tem associação nenhuma com a relação de emprego desse funcionário. Tá? Mas aí, esse assistente médico, gente, porque tem muita empresa que fala assim, nesse processo aqui ele vai para a perícia. E aí quer economizar onde, gente? Na contratação do assistente técnico. Não façam isso. Por quê? Quem faz defesa de ação onde está sendo discutido doença profissional não é advogado, é o médico assistente. Tá? O médico assistente é quem fornece todos os subsídios para o advogado. Então, pelo amor de Deus, não economizem na hora de contratar um assistente técnico. Por quê? Porque hoje as indenizações por doença do trabalho, elas giram em torno de 200, 300 mil reais. E aí o empresário, às vezes, ele fica o quê? Com medo de gastar 1.500, 2.000 reais com um assistente técnico. Aí, melhor contratar um assistente técnico que nem contratar um advogado. Porque o juiz, quando chega um laudo, falando, né, se a pessoa se tem relação com a doença, com a atividade da empresa, o juiz vai simplesmente homologar aquele laudo que está sendo apresentado pelo perito. Muitas vezes a gente não tem nem muita chance de argumento. Tá? E as causas, como eu disse, são causas vultuosas. Então, muito cuidado em relação a isso. Né? O que vai fazer a diferença na hora que estiver discutindo aí uma causa de doença degenerativa, realmente vai ser o médico do trabalho. O assistente técnico pode ser o meu médico do trabalho? Ótimo se for. Por quê? Porque foi ele que fez o PCMSO da empresa e ele que conhece todos os postos de trabalho da empresa. Porque não é assim que a gente conversou na última palestra? Que tem que ser? O médico do trabalho é aquele que tem que ter conhecimento e vai virar e falar assim, olha, na sua atividade, no dia a dia, não tem como você desenvolver esse tipo de doença. Ele é que vai ter a capacidade para fazer essa relação aí entre a doença que a pessoa tem e a atividade que ela desenvolve no dia a dia. E vou nem falar na questão também do admissional, né? Como a gente já falou. Não se deve admitir um médico admissional o quê? Que faz um exame sem olhar para a cara do sujeito. Por quê? Porque, né, por exemplo, tem alguns casos... eu não sei se agora não está me vendo nenhum na atividade de vocês. Se alguém tiver aqui algum, até pode me citar. Na atividade, por exemplo, de transporte coletivo, todo mundo que vai para o INSS com dor nas costas, com lombalgia, o INSS já faz a conversão automática para o código 91, tá? Que é o quê? Doença profissional. Então, e essa doença profissional, ela está equiparada ao acidente de trabalho e ela traz os mesmos direitos para o funcionário. Então, se o funcionário desenvolveu uma hérnia de disco ali no exercício das atividades e aquilo ficar comprovado, vai ter direito à estabilidade e pode ter direito à indenização se ele conseguir comprovar que a empresa agiu com culpa. Tá? Que a empresa deixou de adotar as medidas, né, para as medidas de segurança. Então, gente, e esse código 91 também, o que vai acontecer com ele? Ele vai incidir no NETEP da empresa, vai incidir no FAT e vai ter um aumento na carga tributária da empresa também. Seja, né, pelas causas básicas, fatores pessoais ou fatores de trabalho, causas imediatas, seja atos ou condições abaixo do padrão, acidente e incidente, né, que é contato com energia ou substância, e sempre, gente, sempre vai gerar o quê? Alguma perda, tá? Seja essa perda, né, que é a pior das situações, quando acontece a perda da pessoa, né, que é a perda do acidentado, pode ser a perda da propriedade. Então, aconteceu um acidente aqui, vitimou algumas pessoas, não teve perda de vida e tudo, mas a parede caiu. Então, quer dizer, nós já tivemos uma perda o quê? Material.
teve um desabamento e tudo, um desabamento não, na verdade seria mais o próprio desabamento, né? Você perde o quê? Toda a estrutura da empresa. Ou então perda de produto, né? Assim, às vezes acontece, por exemplo, contaminação dentro de uma indústria alimentícia. Aquele produto da indústria de leite, por exemplo, aquele produto tem que ser descartado. Né? Então, assim, caiu alguma coisa dentro de um tanque de cerveja. A Ambev vai ter que fazer o quê? Jogar todo aquele produto fora, tá? Então, o acidente, ele sempre traz alguma das perdas. Perda para o meio ambiente, né? Seja nos casos, por exemplo, de contaminação, no caso, por exemplo, da Samarco. Estou citando muito o caso da Samarco, que foi um caso que teve uma repercussão muito grande. Mas é uma perda o quê? Para o meio ambiente. E aí, gente, nessa hora vai vir o Ministério do Trabalho, vai vir, né? Quem acompanhou aí o caso da Samarco, né? Saiu gente de tudo quando é lado para poder o quê? Interditar a empresa. Né? Nessa hora ninguém vem para ajudar. Né? O pessoal vem realmente para catar o quê? Quem que é o culpado, onde que está a falha, ninguém vem para colaborar. Aí voltando lá para a gente ver a questão das causas básicas, né? Como a gente viu, normalmente as causas básicas delas podem ter os fatores pessoais e os fatores de trabalho, né? Que são decorrentes do acidente do ambiente de trabalho. Então, a capacidade física e fisiológica inadequada. Gente, quantas vezes já chegou alguém para trabalhar dentro da sua empresa que você bateu o olho e falou assim, esse aí não fica uma semana? Não é? Às vezes, gente, tem determinadas atividades, e pior, o cara não dura uma semana realmente. Dificilmente a gente se surpreende. Mas o que? Isso aí é tanto tempo de experiência que a gente já sabe quem fica e quem não fica. Mas a capacidade, às vezes, física da pessoa, você já sabe que a pessoa não vai dar conta. Tá? Então, assim, vocês trabalham, né? Muitos dos postos trabalham em jornada, né? De 24 horas, tudo aí que você vai colocar o sujeito, a mulher, coitada, toda fragilizada lá para trabalhar à noite. Não vai dar certo. Então, isso aí tem que estar atrelado ao quê? Ao PCMSO. Ele tem que fazer parte dos riscos da empresa. Por quê? Porque isso aí aumenta a chance de um acidente de trabalho dentro da sua empresa. Se é uma pessoa que você está vendo que fisicamente ela não está preparada para aquilo, quais são as chances disso dar certo, gente? Não tem jeito. Capacidade mental psicológica inadequada. Tem gente, se você virar para o sujeito e falar assim, não coloca a mão aqui na bomba. Onde que o sujeito vai pôr a mão? Na bomba. Com uma semana você já detecta aqui um também. Então, gente, corre com esse sujeito. Por quê? A chance disso dar errado, de isso virar um acidente de trabalho, de você ter que aguentar aquele sujeito mais um ano depois do retorno dele, é grande. Tá? Então, assim, já tem situações que você já vai, tá vendo, não vai dar certo? Dispensa, tá? Ou então faz o quê? Um desvio de função daquela pessoa. Mas são o quê? A gente precisa estar atento que existem esses riscos, que existem esses fatores. Tensão física fisiológica, tensão mental psicológica. Tem gente que, assim, você vai contratar lá pro posto de gasolina uma funcionária e tudo que trabalhava em caixa de banco. Aí você vira para a pessoa e fala assim, mas por que você saiu da empresa? Por que você saiu do banco e tudo, né? Tinha um emprego bom? Não, porque ela sofria muito assalto. Essa pessoa serve, gente, para trabalhar para vocês? Por quê? A pessoa já estava apavorada no outro. Vou mudar completamente de ramo. Né? Vou para outra atividade, não quer saber de banco nunca mais. Aí você já quer trabalhar num banco. Aí você vira e fala, tá errado. Entendeu? As chances do ladrão chegar aí, ela ser a primeira a sair correndo tomar um tiro é o quê? 100%. Por quê? Tensão psicológica, tá? Isso aqui, gente, são exemplos que a gente vai citando e tudo, mas assim, tem casos que realmente são muito graves. Falta de conhecimento. Lembra quando eu falei lá atrás a questão do treinamento? O seu funcionário, gente, ele precisa estar o quê? Treinado, ele precisa estar habilitado. Mas o caixa, mas é só caixa, tá? Vai chegar, vai passar o cartão, vai receber do cliente ali. Ele precisa o quê? Você precisa saber se ela tem maldade para uma situação de um assalto.
Você precisa pensar se ela está treinada para uma situação de incêndio. Então você precisa cuidar para que essa pessoa tenha o quê? Reação no momento de tensão. Porque senão essa pessoa não serve para trabalhar com você. Tá? Não serve para trabalhar na sua atividade. E aí, isso aí, gente, a gente só... O fato da pessoa estar treinada significa que ela vai agir daquela forma no momento do assalto? Não. Mas você vai ter o quê? Um papel garantindo o quê? Que você se resguardou porque você fez treinamento. Gente, pelo amor de Deus, papel assinado, né? Porque, gente, tem empresa que faz treinamento e não passa lista de presença. Ontem fiquei 2 horas falando, hora no final, cadê a lista de presença? O pessoal não tinha passado, não, gente. Estou falando da guarita. O funcionário que fica dentro da guarita, fica ali 4 horas direto, 2 horas de almoço, mais 4 horas, fica preso lá dentro da guarita. Sim, e aí? Eu não entendi a sua pergunta. Não se pode ficar mais de 4 horas direto, com corrente direto. Ah, tá. Isso aí eu posso te explicar na hora do intervalo, tá? Porque aí foge um pouquinho do nosso tema aqui. Então, gente, a gente precisa se cercar do quê? Do conhecimento da pessoa. Você ofereceu, você deu todos os instrumentos para que aquela pessoa estivesse habilitada. Se a pessoa, na hora, o apavoramento, a pessoa não pensa na hora que a situação que aconteceu, é outra situação. Mas a gente precisa o quê? Ter documentos assinados, tá? Eu tô documentando tudo, tô colocando meu arquivo lá lá em São Paulo. Não tem problema não, desde que eles te garantam a entrega no dia que você precisar desses documentos, tá? Então, assim, mas se cerquem de documentos de treinamento, tá? Falta de habilidade. Volto a repetir, tem uma semana de trabalho, você bate o olho no sujeito e fala, ele não tem a mínima habilidade para isso. A gente bate o olho, gente, quando a gente já é experiente em uma determinada atividade, a gente sabe quem vai dar certo e quem vai dar errado. E aí, assim, não persistam no erro. Não, mas, né, a falta de mão de obra e tudo. Não tentem justificar, manter pessoas inabilitadas em postos que você sabe que ela não vai desenvolver aquela habilidade. Porque o risco aumenta demais, tá? A situação já é complexa para quem está habilitado, para quem está treinado, imagina para quem não tem habilidade para estar ali. Motivação deficiente. Gente, não permitam isso dentro da empresa de vocês. Todo mundo tem problema em casa, todo mundo está aqui agora preocupado com o filho que está na escola, todo mundo aqui está preocupado com se o marido, se a esposa está bem, todo mundo está preocupado com os pais, irmãos, todo mundo tem conta para pagar. Mas o que acontece, gente? A motivação deficiente, às vezes, o cara que está com essas preocupações, onde está a cabeça dele? Lá na casa dele, não é? Ou então lá no banco, né? Pensando no gerente dele, porque a conta está negativa. Então aí o que acontece, gente? Aumenta a distração daquele funcionário, né, daquela pessoa, e a pessoa estando distraída, o risco de acidente é muito maior. Tá? A probabilidade de um acidente acontecer com uma pessoa que está distraída é enorme. Então, cuidem disso. WhatsApp, gente, celular. Não sei se vocês proíbem o uso de celular perto das bombas, mas assim, não devem permitir de forma alguma. Mas é urgente. Tudo bem, então você sai da área de risco, vai lá dentro, atende seu telefone, manda o WhatsApp, vê suas piadinhas e volta para o posto de trabalho. Tá? Mas não permitam, porque o WhatsApp, né, os videozinhos, o tal do Instagram, o tal do Snapchat, para tirar a atenção da gente daquilo ali, gente. O pessoal fica lá fazendo pose e tudo, e esquece até que está no posto de trabalho. Né? Então, assim, não permitam, muito cuidado em relação a isso. Porque se acontece um acidente ali e a empresa comumente permitia esse tipo de ação, o que a empresa está se tornando? Conivente. Tá? Então, depois do acidente ocorrido, senta e chora. Não tem o que fazer. Os fatores de trabalho, né? Então, além dos fatores pessoais, que foram esses que a gente já destacou agora, ainda tem, quer dizer, né? Se tudo isso aqui, se o sujeito tem uma capacidade física bacana, capacidade mental, tensão física, tensão mental, tem conhecimento, tem habilidade e está motivado, ainda tem os fatores de trabalho. Vocês estão vendo que muita coisa conspira contra a gente? É muita coisa.
Ainda tem a sorte, né? Porque eu nem coloquei ali, porque aí também vocês já iam embora, vocês iam desistir do negócio. Mas aí vamos lá. Liderança e supervisão inadequada. Eu dei um exemplo para vocês dessa empresa que eu estava ontem. A liderança, os supervisores não usam EPI. Vocês acham que os liderados vão usar? De jeito nenhum, né, gente? Então, se eu estou percebendo que o gerente do meu posto, né, que eu, como gerente, não estou usando o EPI, não adianta eu querer cobrar dos meus funcionários, não. Tá? E o exemplo tem que partir o quê? De cima para baixo. Tá? Não adianta você chegar e aplicar advertência no pessoal que está lá abastecendo, fazendo abastecimento, no caixa e tudo, se os gerentes supervisores não estiverem dando exemplo. Tá? Engenharia inadequada. Às vezes acontece, gente, né, quantas vezes a gente vê aí dentro das empresas mecânicos, eletricistas com 30 anos de profissão e aí entra um engenheiro de 25 anos. O engenheiro, gente, não estou desfazendo pelo fato dele ter 25 anos, não. Mas, quem vocês acham que vai ter maior experiência? O mecânico de 40 anos. Tá? Então, a gente tem o quê? Que desconfiar. Não é porque eu tenho uma engenharia, tá, que eu tenho que entender que a minha engenharia é perfeita, não. Porque isso aí, o quê? Todo mundo tem que entrar para colaborar. Não pode ter aquela coisa do engenheiro chegar, do mecânico, né, ou do eletricista, né, virar e falar assim, eu não vou colaborar porque o cara é engenheiro, ele tem que saber. Não, gente, não é isso, não. Você tem que despertar o espírito de equipe dentro da empresa. Porque na hora, se tiver um acidente pela engenharia, por uma engenharia ou por um processo que não está dando certo dentro da sua empresa, seja um equipamento que foi comprado de forma equivocada, porque se vocês passarem a ouvir os técnicos dentro da empresa de vocês terão muito a ganhar. Porque eles sabem o que dá certo e o que está errado. Tá? Então, tem o sujeito que fica lá abastecendo, o que esse cara pode me oferecer de bom? Ele pode te oferecer tudo. Porque ele que sabe as melhores marcas, o que funciona, o que não funciona, o que está travando ali, qual que é a peça que está travando, o que não está. Inclusive, gente, para uma manutenção, para ter uma manutenção adequada. Tá? Porque quando eu começo a falar de uma manutenção inadequada aqui, como fator de risco, quem vai saber, né, o que precisa consertar é o cara que está lá no dia a dia. Não é o dono da empresa que está lá dentro do escritório, não. A menos que o dono da empresa seja muito presente, esteja ali diariamente, mas normalmente não é isso que acontece. Tá? Mas então, precisa ser ouvido. Então, essa manutenção aqui, olha, se a gente tem uma manutenção adequada, vocês lembram agora, aconteceu recentemente aquele caminhão era caminhão de petróleo, não, era carga agrícola, não lembro. Hã? Da Veronese? Isso, que pegou 7, 8 carros lá no sul. O deles era etanol? Eu não me lembro o que era, mas era uma carga periculosa. Gente, o motorista sabia que o caminhão, o dono da empresa e o motorista sabia que o caminhão estava sem freio, que o freio estava com problema. Então, quer dizer, na medida em que o funcionário aceitou manusear um equipamento, colocar aquele equipamento na rodovia, ele assumiu o quê? O risco de causar um acidente. Gente, apesar de toda a dor de matar várias famílias, aquele cara saiu preso de lá. Então, vocês imaginam, porque assim, poderia ter acontecido dele estar andando normalmente com o equipamento 100%, o carro entrar debaixo e ele matar toda a família? Pode. Mas ele pelo menos ia pensar o quê? Não foi culpa minha. Tá? Então foi o quê? Foi o dono da empresa e o cara preso. Tá? E vão responder lá pelo crime, né, pelo crime de homicídio. Então, quer dizer, foi um acidente de trabalho, o sujeito sofreu um acidente de trabalho porque aceitou, vamos dizer, um equipamento que estava sem manutenção e ainda causou um estrago daquele para a perda de várias pessoas. Ferramentas, equipamentos e materiais inadequados, a mesma coisa. Então, gente, ouçam os seus funcionários. Não, mas isso aqui quebrou, não sei o que, tal funcionário está reclamando. Chama alguém da manutenção, porque se acontecer um acidente, eles vão falar o quê? Que deu conhecimento para a empresa e que a empresa não fez nada.
Então, não assumam esse risco. Manutenção, gente, ela é importantíssima. E a manutenção mais importante para a empresa tem que ser o quê? A preventiva. Porque a corretiva, que significa que já deu problema. Então, mas a manutenção preventiva, ela é custo, ela é gasto. É isso aí. Quem está no mercado de trabalho tem que embutir isso aí no seu preço. Mas você não assume essa responsabilidade, não. Padrões de trabalho inadequado. Às vezes, né, chega um consultor na sua empresa, vai montar um plano de trabalho lá e tal. Seu funcionário está vendo que aquilo não vai dar certo, que está aumentando o risco. Vamos fazer essa modificação. Vamos parar e ver se os padrões, o que dá certo para uma empresa não significa que dá certo para outra. Tá? Isso aí, copiar padrão, é um tal de, gente, não sei se já aconteceu com vocês aqui, ou você não tem um padrão lá, num modelo lá, me manda, não? Aí sabe o que chega na empresa dele? Sabe o que o funcionário faz? Só muda o nome da empresa. É a mesma coisa de regimento interno. O pessoal é um tal de pedir regimento interno, me manda um modelo, aí chega lá, só coloca e tal, e manda imprimir, distribui para todo mundo. Aí tem coisa lá que nem se aplica à empresa deles. Não vai ter validade nenhuma, não vai alcançar o objetivo. O uso e o desgaste, o abuso e o maltrato, né? Então, gente, além de todos aqueles fatores, né, que a gente já falou, ainda tem o quê? As causas imediatas, né, os atos ou práticas abaixo dos padrões. Né? Então, aí vem aqui, né, operar equipamento sem autorização. Gente, pelo amor de Deus, funcionário que não está treinado, não deixem ele operar o que ele não foi o quê? Contratado para fazer. Lembra do caso do Severino? Tenham em mente o seguinte, acidentes acontecem, tá? Então, se cerquem para que isso não aconteça. Então, tem que ter padrão, tem que ter norma e tem que ter o quê? Treinamento para operar aquele equipamento que ele está devidamente treinado. Não sinalizar ou advertir, falhar ou bloquear, resguardar, operar em velocidade inadequada. Isso aí tudo, gente, é muito próximo da realidade de vocês. Então, assim, se uma trava numa bomba de gasolina falha, qual que é o risco? O quanto que aumenta o risco de uma explosão, o risco de um incêndio? Tá? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Quem faz transporte de combustível, se o veículo, né, tiver com algum tipo de vazamento, ali o risco é enorme, é gigantesco. Então, isso aí precisa estar bem cercado. Né? Remover, tornar os dispositivos de segurança inoperante. Exemplo assim, básico, não vou nem aprofundar muito, é o tal do EPI, sujeito o óculos de EPI, onde que ele põe o óculos? Na cabeça. Aí, né, tem uma gota, alguma coisa, cai uma gota no olho do sujeito, e aí, cadê o óculos? Ah, não, mas eu tava de óculos, ó. Trazer assim, né? Como que acontece as coisas só na hora que acontece o acidente, gente, você vai ouvir as mais diversas desculpas. Então, por isso que é importante o quê? Advertir esse funcionário, tá? Usar equipamentos defeituosos, caso da carreta que a gente comentou agora, né? Usar equipamentos de maneira incorreta, né? Ou sem treinamento. Não usar adequadamente o EPI. Gente, o uso do EPI, gente, ele tem que ser, inclusive, advertido. E se ele tiver uma situação onde ele está expondo ao risco, né, com um ato inseguro, o funcionário tem que ser demitido por justa causa. Tá? Dependendo da gravidade do risco que ele estiver exposto, você não precisa nem, por exemplo, no caso de vocês, o cara que está com cigarro perto de um equipamento. Isso aí pode ser fatal para todos, assim, não é só para os funcionários não, porque vai atingir o quê? Redondeza. Então, esse funcionário, gente, se ele sabe, se é norma da empresa, que ele não pode ter aquela determinada atitude e ele ainda assim ele tem que ser demitido por justa causa, independente de gradação de pena. Mas para chegar a demitir por justa causa, o funcionário tem que ter quantos anos tiver feito? 3. O que acontece, gente? O pessoal já respondeu, mas é isso que a gente está falando. O que acontece? Para você fazer uma dispensa por justa causa, nessas situações aqui, olha... Tem que ter o mesmo motivo, né? Mas você tem que observar, a legislação, ela não fala em gradação de punição. Então, quer dizer, é isso que eu estou falando aqui. Se
se o sujeito está cometendo um ato inseguro que pode pôr a vida das outras pessoas em risco, eu posso demiti-lo imediatamente por justa causa, sem advertência e suspensão. Por quê? Porque o cara é devidamente treinado, o cara tem conhecimento, ele tem habilidade, tem experiência, então ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Agora, o sujeito que está lá com o óculos de EPI, ele põe o óculos na cabeça, isso é uma medida grave? É, mas não está expondo ninguém a risco. Então, nesses casos, sugere-se as 3 advertências, suspensão e justa causa. Tá? Pelo mesmo motivo, como bem pontuou. Só que eu não preciso esperar o cara tentar colocar fogo no posto 3 vezes para poder aplicar e ainda ter a suspensão e aí depois fazer a dispensa por justa causa, não. Tá? Então, isso aí, tudo depende o quê? Da atitude que está sendo cometida. Armazenar de maneira incorreta. Isso aqui, gente, ó, na atividade de vocês assim, a observância tem que ser de 100%. Não pode ser inadmitido o quê? Né? Até pouco tempo atrás, é até permitido o quê? Carregar gasolina em garrafa PET. Hoje nem isso. Né? Se você acabar a gasolina no meio do quarteirão, você vai ficar no meio do quarteirão. Porque não tem o que fazer. Então, assim, dado o tamanho do risco que é, então, né, o armazenamento ele tem que ser feito o quê? De forma correta, com a total observância das regras. Imagina se aquele pessoal de Santo Antônio do Monte resolvesse não observar essa regra aqui. Ia tudo pelos ares, né? Levantar objetos de forma incorreta. Então, isso aqui está muito ligado ao quê? Ao risco ergonômico do funcionário. Né? A possibilidade de desenvolver uma doença profissional. Realizar manutenção de equipamentos em operação, né? Que a gente já comentou. Fazer brincadeiras. Gente, quem está diretamente ligado aqui nos postos de gasolina sabe a quantidade de brincadeira entre os frentistas ali o tempo todo. Né? Às vezes nem só entre os frentistas, mas até com o cliente e tudo. Tem umas situações até que passam, né? Então, mas o que acontece, gente? Pode ter um ambiente descontraído? Sem problema nenhum. Mas o problema é quando as brincadeiras excedem e passam o quê? A levar aquele sujeito a um momento de distração e, consequentemente, aumenta o risco de um acidente. Tá? Então, isso deve ser o quê? Coibido e o funcionário deve ser advertido. Tá? Porque se aquilo acontece e ele começa a expor as pessoas a risco, depois acontece um acidente, a empresa não pode estar sendo o quê? Conivente. Trabalhar sob influência de álcool e outras drogas. Gente, isso aqui é seríssimo na atividade de vocês. Não permitam. Por quê? Se você percebe, se a pessoa chega embriagada, se você percebe que a pessoa numa segunda-feira, né, ou até numa quinta-feira, chega para trabalhar com um hálito forte, dispensa e manda para casa. Nem aplique a advertência nesse caso, já deem a suspensão. Por quê? Se eu aplico a advertência nesse caso, o que vai acontecer com esse sujeito? Para onde que ele vai sair depois que ele assinar a advertência? Ele vai voltar para o posto de trabalho, não é isso? Então, deem nesse momento a suspensão, porque a suspensão ele é obrigado a ir para casa. Tá? Não permitam que essas pessoas fiquem dentro da empresa, porque o risco de um acidente acontecer é grande e quem vai pagar por isso é a empresa. E aí aqui as condições abaixo dos padrões, né? Proteções e barreiras inadequadas. Então, são situações em que tem o quê? A mobilidade, né? A pessoa precisa correr, a pessoa precisa pegar um extintor e tudo, e aquilo ali está atrapalhando, então, quer dizer, aumenta ainda mais o risco do acidente. Equipamentos de proteção inadequados ou insuficientes. Ferramentas, equipamentos, materiais defeituosos, como a gente falou. Espaço restrito ou congestionado. Então, eu tenho que ter o quê? Liberdade, porque eu ando para lá e para cá. Então, a mesma coisa, né? Então, onde tem o risco ali de uma explosão, tem que ter o quê? Um extintor do lado e alguma coisa. Às vezes, eu lembro até que de um escritório que eu trabalhava, o meu chefe era muito vaidoso, sabe, gente? E aí, o que ele chegou e falou? Não, isso aqui não está combinando com a decoração, não. Faz uma capinha preta e coloca dentro. O bombeiro bateu lá para fazer a inspeção, não pode ter não. Tem que ficar o quê? Livre, para qualquer pessoa que estiver aqui,
no momento de incêndio, sabe onde que está o extintor de incêndio. Ah, mas não combina com a minha decoração. Senta e chora. Mas vai ficar ali, pronto. É igual o que quando faz pirraça. Não e pronto. Sistema de advertência inadequado. Perigos de explosão e incêndio. Ordem e limpeza deficientes, desordem. Condições ambientais perigosas, gases, poeiras, fumaça, vapores. Exposições a ruídos, exposições a radiações, exposições a temperaturas extremas, iluminação excessiva ou inadequada e ventilação inadequada. Então, gente, vocês estão vendo um monte de coisinha? Então, quer dizer, né, é aquilo que a gente viu lá atrás. Se o sujeito tem todas as capacidades, está treinado, com o uso do EPI e tudo, ainda existem os riscos dos ambientes de trabalho. Estando tudo ok com o cara, estando tudo ok com o ambiente de trabalho do sujeito, ainda existem os atos que podem acontecer e as condições que podem estar abaixo dos padrões. E se tudo isso estiver ok, ainda pode acontecer o quê? Um acidente. Por vontade de Deus, se for essa. Mas normalmente o que a gente vê o quê? Normalmente quando acontece um acidente, sempre tem falha humana, seja ela de qualquer espécie. E aí a gente agora vai falar um pouco da CAT, né? Então, o que acontece, gente? Uma das coisas que a gente vê na hora do acidente de trabalho é um desespero, assim, absurdo dentro da empresa. Aí o sujeito liga, né, pro departamento pessoal ou para a área de segurança da empresa para poder emitir a CAT porque tem que levar o sujeito para o hospital. A CAT tá vinculada à carteirinha do plano de saúde? Não. Que eu saiba, não. Então, gente, a primeira medida, pega esse sujeito, corre, leva para o hospital. Se vai emitir a CAT ou não, eu tenho 48 horas para pensar nisso. E, gente, a lei fala no prazo de 48 horas. Mas não façam a CAT no prazo de 48 horas se você tiver dúvida em relação à ocorrência daquele acidente. Por quê? A CAT, uma vez emitida, acabou. Ela já traz as suas consequências. Tá? Então, na dúvida, né, comece a fazer a apuração do acidente, né, de tudo que pode ter ocasionado e de tudo que pode ter ocorrido, contribuído para aquele acidente, mas tem que ser o quê? Um prazo razoável. Se o Ministério do Trabalho chegar e falar assim, cadê a CAT? Ah, não, nós não emitimos a CAT, mas aqui, ó, a gente está a gente está fazendo a análise do acidente, tudo, não vai ter autuação desde que seja dentro de um prazo razoável. Ah, esse prazo razoável não pode demorar 6 meses, né, gente? Sim. Então, mas, na dúvida, porque aqui, gente, a gente está pensando o quê? Ah, o risco de uma explosão. Ah, a gente está pensando no risco de num acidente, né, num atropelamento dentro de um posto de gasolina, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos pensar, por exemplo, num acidente de trajeto, onde você não tem certeza se aconteceu. Nós tivemos, esse tempo atrás, a menina chegou na empresa, não sei o que, estava trabalhando lá, aí na hora do almoço, saiu para almoçar, saiu bem, aí voltou do trabalho e tal. Passou uns 15 minutos depois do almoço, ela foi no departamento pessoal, eu me acidentei e caiu uma escada em cima do meu pé. Aí, mas que escada? Porque o pessoal estava mexendo ali, não sei o que e tal, mas quem te ajudou? Não tinha ninguém lá na hora, não, eu mesmo me socorri e tal, eu quero a CAT. Não, vamos, você quer ir para o hospital? Vamos olhar esse pé, não sei o que e tal. Aí todo mundo começou, né, como tinha sido horário de almoço, estava aquela coisa, algumas pessoas estavam dentro da empresa, outras não estavam e tudo. Começaram a fazer perguntas. E aí ninguém tinha visto, ninguém tinha ouvido barulho, nem nada. Gente, vamos ver. Aí falei com o pessoal, vamos dar uma olhada na câmera de segurança? Que ela tinha acabado de sair para o almoço e tal. Aí sai a menina para o almoço. Aí volta a menina mancando. Aí uns 15 minutos até chegar no RH, né, até chegar no posto de trabalho, ela forçando para andar normal. Aí ela já sai do posto de trabalho dela o quê? Sem aguentar pisar no chão. Essa menina todo dia ela fazia academia durante o horário de almoço dela. A criatividade humana é absurda. Por isso que eu estou falando, tenham cuidado. Vocês têm um exército armado do outro lado. Então, gente, a gente precisa o quê? Investigar caso a caso. Aí o que nós tivemos que fazer? Ir na academia, puxar pela câmera de segurança lá da academia, a mulher entrando e aí ela sai machucada.
a câmera de segurança. Então, não teve CAT e ainda teve uma demissão por justa causa nesse caso, tá? Aí, então, gente, né, existe esse mito da CAT, né, socorre, leva o sujeito pro hospital, e aí depois a gente vai fazer a investigação, faz tudo o que tiver que fazer, mas pelo amor de Deus, não emitam CAT no susto, sem ter a certeza, tem testemunha, tem comprovação, o acidente, onde que aconteceu, que horas que foi, quem estava perto, tem câmera de segurança, pega, não pega, e aí vai. E ainda assim, porque ainda assim, gente, se essa CAT, se houver a recusa injustificada da empresa em emitir a CAT, a pessoa pode fazer essa emissão da CAT no sindicato, o próprio médico que atendê-la no hospital, se tiver certeza desse acidente, ele pode fazer a emissão da CAT. O Ministério do Trabalho pode emitir a CAT, não é uma prerrogativa só da empresa, existem outras possibilidades. Quais são os casos que o acidente, naquele intervalo de almoço, a pessoa vai caracterizar um acidente de trabalho e precisa fazer o CAT? Na verdade, não tem um tempo. Assim, vai depender realmente da análise do acidente. Mas, assim, não tem nenhum tempo configurado. Depende, por exemplo, se a pessoa almoçou dentro da empresa, se a pessoa saiu, né? Se a pessoa foi... Porque o que acontece? Se tem um restaurante aqui do lado, a pessoa foi lá para o centro, almoçar lá, chegou lá, aconteceu alguma coisa. Então você vai ter que ver a questão de trajeto, se tinha a possibilidade da pessoa almoçar aqui. Existem várias nuances. Por exemplo, no caso dessa menina, ela foi para academia. Então, nesse caso, nem acidente de trajeto não dava para configurar. Entendeu? Mas é diferente, por exemplo, às vezes a pessoa ficou 45 minutos fora, na hora que estava voltando foi atropelada. Aí já é acidente de trajeto. Entendeu? Então, assim, na verdade, não está atrelado ao tempo, mas à situação do acidente. Então, gente, muito cuidado em relação, né, à CAT, né, como eu disse para vocês aqui, no caso do segurado, a empregadora deve fazer a emissão para o segurado especial, o próprio acidentado, né, o dependente, entidade sindical da categoria, ou médico assistente, ou qualquer autoridade pública. No caso do trabalhador avulso, a empresa tomadora de serviço, o sindicato. No caso de segurado desempregado, nas situações em que a doença profissional do trabalho manifestou-se ou foi diagnosticado após a demissão, podem formalizar o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente ou o médico que o assistiu ou a autoridade pública. No caso aí da autoridade pública, leia-se Ministério do Trabalho. Tá? Aqui é a questão do prazo, né? Então, eu fui multado pela não emissão da CAT, né? A multa aqui ela pode girar em torno de um salário mínimo até 4.390, dependendo da gravidade do acidente e dependendo de quantas CATs foram detectadas. Nós tivemos um caso numa empresa em que o Ministério do Trabalho chegou e falou o seguinte: você tem que emitir CAT por a empresa tem o quê? Uns 350 funcionários, você tem que emitir CAT para 60 pessoas. Por perda auditiva. Então, o que o Ministério do Trabalho está entendendo? Que você já tinha que emitir uma CAT de admissão daquele funcionário. CAT de interferência. De referência, passou por isso? Então, assim, nós estamos brigando há 3 anos com o Ministério Público do Trabalho por causa disso. Então, existem essas possibilidades, o quê? De você ter que reconhecer uma doença profissional que não está atrelada em nada com a sua atividade. Volto a repetir a importância do exame admissional, tá? Porque nesse momento você vai ter o quê? Elementos para discutir com o Ministério Público do Trabalho ou para o Ministério do Trabalho, tá? Mas se isso acontecer com vocês, não se assustem, porque isso aí tem acontecido aí no mercado. Tem que emitir? Não, tem que discutir, tá? Dependendo do caso, vai ter que, dependendo do caso, se não tiver outra alternativa, nós vamos emitir. Doutora, nem toda perda auditiva é função do trabalho. Exatamente, mas aí qual que é o ônus da empresa aí? Comprovar que não teve responsabilidade, que não... A senhora abre 60 caixas, bateu o SAT alterado. Com certeza. E é o objetivo hoje do Ministério do Trabalho, infelizmente, né? É aumentar a arrecadação do Estado, né? Ainda mais depois do FAC, né? De 2008 para cá, tudo é CAT. Né? Tem que abrir CAT para tudo. Mas não é bem assim. E aí, gente, né, a gente está falando, né, dos efeitos do acidente de trabalho, se é com culpa, se é sem culpa, né, como a gente viu, se ficar caracterizada a culpa da empresa, né, é passível de indenização, mas
não tendo a comprovação da culpa da empresa, né, às vezes, como a gente viu lá, existem N possibilidades de acontecer por fatores né, alheios à vontade da empresa, alheios aos poderes da empresa, os poderes de proteção da empresa. Então, ainda assim, vai ficar caracterizado o acidente de trabalho. E esse contrato de trabalho, ele vai ficar o quê? Interrompido. E uma vez interrompido, esse funcionário vai ter direito ao FGTS, ao 13º salário, né, às férias, exceto se ele ficar passado por mais de 6 meses pela Previdência Social. A manutenção do plano de saúde e assistência médica, inclusive, gente, em caso de aposentadoria por invalidez. Tá? Isso aqui tem sido considerado depois da edição da súmula 440 do TST, desde 2012. Então, o funcionário está aposentado por invalidez, eu tenho que manter esses benefícios. E eventuais direitos que estão previstos na convenção coletiva da categoria. Tá? Se vai ser um plano de saúde, plano de saúde não, desculpa. Se vai ser uma cesta básica, se vai ser PLR, eventuais direitos que ainda estejam previstos. Desde 2012, nós tivemos aí a alteração da súmula 378 do TST. Até então, o funcionário que sofresse acidente de trabalho, a funcionária que ingressasse da empresa grávida, a empresa poderia fazer a dispensa o quê? No contrato de experiência, tá? Com a edição com a alteração, né, realizada na súmula 378, onde foi incluído esse inciso terceiro aqui, olha, o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho. Então, quer dizer, esse funcionário ele passa a ter os mesmos direitos que qualquer outro funcionário. Ele passa a ter estabilidade e eu não posso mais demiti-lo com o término do contrato de trabalho, com o término do contrato de experiência. Uma pergunta, se quando um profissional está no contrato do aviso, ele teve um acidente, aí... A mesma coisa aqui, ó. Na verdade, ele não fala nem em contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado, o aviso prévio se enquadra aí. Tá? Então, sofreu um acidente de trabalho, por isso que a gente, né, raramente a gente sugere o aviso trabalhado, porque aumenta o risco do acidente de trabalho. Tá? Se for o aviso indenizado também, está indo mesmo? Não. Se ele sofreu um acidente, aí ele vai ser desligado da mesma forma. Tá? O máximo que pode acontecer é o quê? Suspender o período aí da rescisão dele por causa de questões previdenciárias. Mas ele não vai ter direito a nenhum daqueles benefícios que a gente viu. Ele não vai ter estabilidade de 1 ano. Tá? E outra coisa aqui também, gente, importante que a súmula traz pra gente é o seguinte. O funcionário ele só tem direito à estabilidade se ele tiver o quê? A percepção do benefício previdenciário. Então, ele tem que ter o quê? Um afastamento superior a 15 dias, tá? E ter a percepção do benefício previdenciário. Então, eu conto para vocês aqui. O funcionário, você já tem lá um senhor que trabalha lá, o funcionário já é aposentado por tempo de serviço. A empresa faz a contratação desse funcionário, esse funcionário sofre um acidente de trabalho e fica a passar por mais de 15 dias. Ele vai ter estabilidade? Não. Por quê? Porque aqui, olha, são pressupostos para a concessão. A concessão da estabilidade, o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio doença acidentária. Então, quer dizer, não é um ou outro, são os dois. Tá? Então, tem aquele acidente que o sujeito ficou lá afastado 3, 4 dias, ele tem direito à estabilidade? Não. É acidente de trabalho? Mas... Ou então aquele funcionário que sofreu um acidente de trabalho, foi desviado da função pelo excelente médico de trabalho que você tem na sua empresa, também não vai ter direito à estabilidade. Tá? E aí, gente, a gente já veio falando aqui, né, ao longo de todas as medidas preventivas, né, que a gente pode tomar, que a gente deve tomar, no intuito o quê?
de se precaver do acidente de trabalho. E, né, e mesmo, a gente viu o quê? Que mesmo a gente tomando todas essas medidas, ainda é possível que o acidente aconteça. Tá? Então, né, quando a gente tem um exame médico admissional bacana, né, para poder detectar os possíveis casos de doenças profissionais, né, para que a gente não tenha lá o dissabor de lá na frente, depois de um ano de trabalho, o funcionário falar que teve adoecimento dentro da empresa, eu preciso o quê? De ter um exame admissional feito bacana, uma coisa séria. E não só aquele exame admissional que o médico entra, o sujeito entra, o médico vai lá, preenche a ficha, nem olha para a cara dele, né? Vai lá, mede. Eu não sei como é que eles conseguem, ele mede a pressão do sujeito sem olhar para a cara do sujeito. Vocês já repararam? Às vezes ele bate o recorde, uma coisa assim absurda. Acompanhamento dos CIDs, né? Então, assim, para os casos em que tem o CID, né? Ou então, como a gente conversou na última palestra aqui, sobre os casos, a apresentação de atestado médico, está tendo muita ocorrência de atestado médico, encaminhe para o médico do trabalho, porque muitas vezes o atestado médico ele vem sem o CID, mas o médico do trabalho tem, você, né, empresário, você gerente, você departamento pessoal, você não tem como investigar. Mas o médico do trabalho, ele tem como colocar isso aí na ficha daquele funcionário, no prontuário daquele funcionário. O acompanhamento de consultas, né? Independente da apresentação de atestados ou não, isso aí é muito favorável às empresas que fornecem o plano de saúde, né? Que aí recebe periodicamente o extrato das consultas que foram realizadas pelo funcionário. Então, se você tem lá um funcionário que está indo tá de forma recorrente no ortopedista, você já sabe o quê? Que ele tende a ter um afastamento, ou é um funcionário que tende a estar com algum problema, o quê? Ligado à coluna, alguma coisa que pode vir a ser tratado lá na frente, alegado lá na frente como doença profissional. Então isso aí é importante, tem muitas empresas que fazem esse acompanhamento. Acompanhamento de doenças crônicas, que isso aí deve constar impreterivelmente, gente, do exame médico admissional. Né? Então, assim, a empresa deve ter conhecimento desse tipo de doença crônica. Doutor, só que assim, quem está sendo demitido, omite tudo. Então, quando sai, tem tudo. Pois é, já é complicado. Pensem ainda num exame admissional que é feito sem olhar para a cara do sujeito. Entendeu? Então, assim, isso aqui, gente, são medidas que te ajudam a prevenir. Mas é isso aí mesmo que você está falando. O cara entra bom, não tem nada. Problema de pressão, então, o cara nunca teve. Aí o cara sai cardíaco, não sei o que e tal, com pressão da empresa. Né? Hoje é o tal assédio moral. Nossa, tô até com palpitação, que eles falam, né? Tô até com palpitação, de tanta pressão que resolve dentro da empresa. É isso, gente. Só que se eles estão armados por um lado, a gente tem que fazer o quê? Se precaver, se prevenir e gerar documento e cobrar do médico do trabalho. Todos vocês aqui cobram do contador, cobram do advogado, cobram dos seus funcionários. Por que não vai cobrar do médico do trabalho? Tem que ter essa cobrança. Conhecimento dos setores de trabalho e dos ciclos de tarefa. Isso aqui não só, né, para os médicos do trabalho, mas tem aquele chefe, gente, aquele supervisor, aquele líder que fica sentadinho na sala dele lá no ar-condicionado e o pessoal trabalhando lá embaixo. Às vezes o pessoal ele nem consegue descrever as atividades direito dos seus liderados, dos seus funcionários. Então tem o quê? Tem que circular, tem que andar nas áreas. Olívia, principalmente porque o sindicato dos trabalhadores está cada vez mais dentro disso. Mais forte, Então, às vezes, o pessoal não dá importância Ô, gente, eu sei que eu estou dentro de um sindicato, mas eu vou falar uma coisa para vocês agora. Tinha muita gente de sindicato dos empregados em órgão público. E agora, gente, eles perderam os empregos. E para onde que eles vão voltar? Para dentro dos sindicatos. E os sindicatos dos trabalhadores agora vão estar muito mais fortalecidos, porque, né, como nós tivemos aí, né, vocês sabem, por N razões, né, eles perderam o emprego público deles, então eles estão voltando assim, para azucrinar os empresários. Então, boa sorte. Exame periódico investigativo, né, julgamento dos atestados médicos, alimentação dos prontuários médicos. Tem empresa, gente, que não tem acesso aos prontuários médicos.
Tá? Então, assim, se você rescindiu o contrato com uma empresa, né, que prestava serviço para você como no PCMSO, quando você rescinde com aquela empresa, você tem que trazer o quê? Os prontuários. Porque daqui 20 anos, quando você tiver com um problema com um funcionário, você vai precisar daqueles prontuários. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. A gente vê raríssimos casos das empresas cobrando esses documentos das empresas de PCMSO, empresas de medicina. Contestação das conversões do NETEP. Lembra que eu falei para vocês a questão lá quando o funcionário chega com a hérnia de disco, se já está ligada à atividade da empresa o risco ergonômico, o INSS já faz automaticamente Ele entra com o tempo, ele passa no 91. Isso, o cara sentiu uma dor nas costas no final de semana, foi no médico. O médico foi, registrou lá como lombalgia, só que deu um afastamento para ele de 60 dias. Tá? Esse cara, quando ele chegar no INSS para fazer a perícia, o INSS já vai automaticamente colocar esse cara como o quê? Doença profissional. Por quê? Porque no PPRA da sua empresa tem o risco ergonômico o quê? Do esforço físico. É o nexo causal. O nexo causal, exatamente, né? Que aqui a gente está até falando do NETEP, que é o nexo epidemiológico, técnico epidemiológico. Então, gente, o INSS ele já vai fazer essa conversão automática. O que era para ser o 31, porque o cara começou a sentir a dor nas costas na casa dele, virou um B91. E esse B91 vai ser enquadrado como doença, é o código de doença ocupacional, e essa doença profissional, ela vai acarretar, lembra que a gente viu lá que a doença profissional ela é equiparada a acidente de trabalho para todos os fins? Então, vai ter direito à estabilidade, vai ter direito a uma possível indenização, tá? Então, é indispensável, gente, receber uma carta de concessão dentro da sua empresa, faça a conferência de qual código que houve enquadramento. Não concordou com o código 91, porque não foi acidente de trabalho e realmente não é um caso de doença profissional, tem que ser feita a contestação desse código. A empresa tem 30 dias para fazer isso, depois da emissão dessa carta de concessão. Tá? Passou esse prazo, senta e chora. Tá? Não é mais possível fazer nada. A menos que essa pessoa vá para a Justiça do Trabalho e aí, numa perícia médica, consiga descaracterizar. Mas para efeitos tributários, você não vai conseguir o quê? A redução, a extração daquele valor ali que vai passar a incidir no seu... seu FAT, obrigada. Então, gente, isso aqui é importantíssimo. Teve a apresentação de uma carta de concessão, faz a conferência dentro do prazo de 30 dias, e quem faz essa contestação aqui, ó, o advogado pode até ajudar, tá? E pode até fazer essa apresentação aqui. Mas quem vai dar os elementos técnicos para a realização disso aqui vai ser um médico assistente, vai ser um médico do trabalho. Tá? Se algum advogado chegar e falar assim, não, pode me dar esse caso aí que eu resolvo para você, não sei o que e tal, e não pedir a ajuda de um médico, desconfie, tá? Porque as chances de êxito são muito pequenas. Porque isso aí é discussão técnica do médico do trabalho ou do médico assistente para com o perito médico do INSS que fez esse enquadramento. Certo? E setor para desvio temporário de função. Ah, mas a minha empresa não tem onde colocar esse sujeito. O que eu faço com ele? Cria, gente. Tem empresa aí que criou setor de jardinagem dos afastados. Teve que fazer isso. Empresas grandes, né? Empresas aí de 700 funcionários, teve que criar um departamento de jardinagem que o sujeito reclama. Reclama mesmo. Eu fui fazer um trabalho numa empresa aqui em São Paulo, a empresa tem 8.000 funcionários. E aí, eles, os reabilitados, realmente não tinha, porque era uma metalúrgica, era uma fundição, e aí não tinha onde colocar o sujeito. Aí, o que eles fizeram? Eles chegam, bate cartão, aí eles vão para academia, fica na piscina, faz fortalecimento muscular, não sei o que e tal. É o grupo dos 30, que eles chamam, que é o pessoal dentro da empresa. E eles querem fazer greve, porque eles não estão satisfeitos. Gente, é de chorar, mas é isso aí. O cara não tem onde colocar, porque a atividade dele é de altíssimo risco. Mas tem que ficar dentro da empresa. E
porque ele criou, não sei o que e tal, o sindicato foi lá reclamar que eles estavam ociosos. Ouve. É isso que vai ouvir, gente. Mas aí, entre você deixar esse cara reclamando da sua cabeça porque está ocioso e jogar ele numa linha de produção com risco de acidente e por estar insatisfeito, qual que é melhor? Deixa reclamar na sua cabeça. Tá? Agora, cuidado com essa ociosidade, gente. Por quê? Você colocar o cara para picar papel no subsolo também dá dano assédio moral. Indenização é de em torno de 5 mil reais. Hoje em dia, eu não estou rasgando 5 mil reais, não sei vocês. Tá? Então, ainda tem mais esse agravante. Né? Tem o risco, né? Esse desvio de função aí, ele tem que ser acompanhado também pelo médico do trabalho, para ver se não é uma condição que vai gerar o quê? Assédio para o funcionário. Seria passível de indenização. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou à disposição para perguntas. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Gostei muito da interação aí, da participação. Aproveito ainda para agradecer novamente a diretoria e a gerência aí, através da Márcia, o pessoal da equipe aí que cuidou do microfone, né, o computador, tudo, ó, ficou tudo bacana. Obrigada, viu?